vamos ter hoje a primeira reunião da Associação Brasileira de Cultura e Filosofia, professor Heraldo Barbuí. E primeiramente falarei um pouco sobre a associação, né? que como alguns já sabem, há algum tempo estamos recriando a antiga Associação Brasileira de Cultura, ABC, que foi fundada por Plínio Salgado na década de 30, e agora terá o nome de Ação Brasileira de Cultura. E quando eu convidei o professor Cláudio de Tico a pertencer ser membro do conselho da ABC, ele disse que fazia questão que houvesse também uma outra associação que tivesse o nome do professor Heraldo Barbuí e se dedicasse também a preservar a sua memória, né? E aí, a partir daí, resolvemos criar a Associação Brasileira de Cultura e Filosofia Professor Heraldo Barbuí, que será uma associação irmã da ABC, né, e mais voltada para a filosofia. Então, eu peço primeiro para ler o início de um ensaio que eu preparei há algum tempo já sobre o professor Heraldo Barbuí, e que é uma versão revista e ampliada de uma palestra que eu fiz no Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza. E vou ler só os primeiros parágrafos, né? Professor, pensador, filósofo, sociólogo, economista, historiador, escritor, jornalista, tradutor, conferencista e orador, Heraldo Barbuí representa, sem sombra de dúvida, um dos mais proeminentes vultos do pensamento brasileiro, sendo lamentável o fato de as novas gerações tão pouco conhecerem este homem, de quem, segundo Manuel Otaviano Junqueira Filho, poderia ser dito aquilo que foi dito de Chiovenda, Giuseppe Chiovenda, grande jurista italiano. Mais do que um mestre, foi chefe de uma escola. E além disso tudo que eu falei, ele também na juventude foi poeta e romancista, tendo escrito um romance muito interessante, ambientado em São Paulo no século XIX, chamado Beco da Cachaça. Consoante ressalta Luiz Sintra do Prado, Barbuí foi um pensador profundo que, sempre em busca de maior conhecimento da verdade, só pode mesmo satisfazer-se quando de posse da verdade inteira, dele se podendo afirmar que, num quase vaticínio do seu nome de batismo cristão, foi realmente um arauto da verdade, porque heraldo significa arauto. E ele, como tomista, seguindo o exemplo de Santo Tomás de Aquino, buscou a verdade em diversas fontes, né? Estudou as obras de diversos pensadores e escolas, vendo tudo que havia de válido neles e de válido e verdadeiro. Nascido em São Paulo, a 30 de julho de 1913, e falecido na mesma cidade, a 9 de janeiro de 1979, foi Heraldo, primeiro filho do litógrafo, cartógrafo e desenhista Hermógenes Barbuí e de Maria Quinalha, ambos nascidos na região do Vêneto, na Itália setentrional. E a história da família é interessante, né? Que na verdade a origem é vêneta, né? Barbuí com I, mas depois o nosso ramo foi para o norte da França e passou várias gerações lá, e depois voltou para o Vêneto e manteve o Y. E hoje lá já não mantém mais, lá todos são com I, Barbuí. Né? E Barbuí seria por pronúncia afrancesada, né? Que francês mesmo seria Barbuí. Mas os pais dele, como disse, vieram do Vêneto, da província de Veneza.
Heraldo Barbuí foi profundamente marcado pelo falecimento da mãe, que se deu quando tinha 9 anos de idade, sendo então jogado existencialmente ao mundo dos conflitos e do desamparo, formando espírito sensível e penetrante na observação sofrida na natureza dos homens e da vida, como salienta sua esposa, a também filósofa, escritora e professora Belkis Silveira Barbuí. E como digo aqui, ele estudou no tradicional Colégio Liceu Sagrado Coração de Jesus e mais tarde ingressou num seminário franciscano, onde aprendeu, além das matérias específicas, latim e grego e foi iniciado na filosofia escolástica, de que logo mais se afastaria, a ela só retornando em meados da década de 1940. Deixou o seminário antes de pronunciar os primeiros votos e passou vários anos afastado da religião, a ela somente retornando em 1946, que é o ano de seu casamento, com Belkis Silveira Barbuí, que foi inclusive sua aluna, né, no Colégio Rio Branco, e que foi o principal instrumento de sua conversão, né, de seu retorno à fé. E aí, dito isto, lerei 2 artigos e comentarei 2 artigos dos estatutos, né, da nossa associação, em que exponho as finalidades e os princípios da associação. Artigo 2º. A Associação Brasileira de Cultura e Filosofia, professor Heraldo Barbuí, tem as seguintes finalidades. A. Funcionar como núcleo de estudos da cultura e da filosofia em geral e do pensamento brasileiro em particular, do mesmo modo que como centro de formação cultural do nosso povo. B. Defender e valorizar o patrimônio cultural, histórico, artístico e urbano-ambiental da nação brasileira, assim como os princípios do tomismo e da doutrina social da Igreja, base do pensamento de Heraldo Barbuí e também nosso. C. Manter uma biblioteca modelo com obras de Heraldo Barbuí e de diversos outros autores pátrios e estrangeiros, incluindo nela livros de todos os pensadores cujas ideias influíram no pensamento do professor Barbuí. D. Promover periodicamente congressos e simpósios em que sejam estudadas e debatidas questões referentes à cultura e à filosofia em geral e ao pensamento filosófico brasileiro e à obra do professor Heraldo Barbuí em particular. E. Promover homenagens a personalidades da cultura e do pensamento filosófico pátrios e universais, cursos, conferências e outras atividades culturais e cívicas. Aliás, o professor Cláudio De Tico que vai ser o coordenador de todos esses cursos, né? F. Publicar uma revista de cultura e filosofia e, assim que as possibilidades financeiras o permitirem, editar e reeditar livros e opúsculos do professor Heraldo Barbuí e de outros vultos da cultura e do pensamento filosófico nacionais e universais. Artigo 3º. Inspirada, antes de tudo, nos ensinamentos do Evangelho, da filosofia tomista e da doutrina social da Igreja, assim como nas lições de Heraldo Barbuí e de outros grandes pensadores e escritores nacionais e estrangeiros, a Associação Brasileira de Cultura e Filosofia, professor Heraldo Barbuí, sustenta, dentre outros, os seguintes princípios. Um minuto só. A intangibilidade e dignidade da pessoa humana, composta de corpo e alma, e criada por Deus à sua imagem e semelhança, e por este dotada de direitos e deveres fundados na lei natural. B. O primado do bem comum sobre os interesses particulares. C. A autoridade a serviço do ente humano e do bem comum.
D, a justa autonomia da família, célula máter da sociedade e dos demais grupos sociais naturais ou corpos intermediários. E, o princípio de subsidiariedade e a ação supletiva do Estado na economia. F, o trabalho em relação de harmonia com o capital e compreendido como uma ação humana que deve ser remunerada com um justo salário e não como uma mercadoria. G, o direito de propriedade privada com as limitações impostas pela justiça e pelo bem comum, ou, em outras palavras, subordinado à sua função social, assim como a necessidade de ampla difusão da propriedade. H, a cooperação entre a Igreja e o Estado pela forma que melhor convier a ambas as partes. Bom, são esses os princípios da Associação Brasileira de Cultura e Filosofia, professor Heraldo Barbuí, que, como todos podem ver, se baseia na doutrina social da Igreja e a defenderá. Espero que todos tenham ouvido bem, né, o que eu disse. Peço desculpas aí pelo telefone que tocou. E agora eu gostaria de convidar o professor Cláudio De Tico a falar, membro do conselho da nossa associação e um dos fundadores e o principal idealizador, né, da associação, a falar um pouco justamente sobre a doutrina social da Igreja e do porquê da doutrina social da Igreja. Bem, é isto. Muito obrigado. Para mim foi uma grande honra ter sido convidado pelo meu prezado amigo, professor Dr. Vitor Emanuel Vilela Barbuí, meu amigo de longa data, figura que eu admiro pela sua pujança, entusiasmo, participação em todos os movimentos de natureza cultural que visam resgatar no Brasil as ideias principais da sua missão histórica como maior país católico da Terra, coração da América Latina, que, infelizmente, desde muito cedo, foi cobiçado por forças estranhas que tentaram não só invadir o seu território geográfico, mas ocupar também o seu espaço intelectual, moral, viciando, então, a mente dos seus habitantes. Por isso é que, se nós olharmos para a história do Brasil colônia, nós vamos assistir a várias tentativas de ocupação por parte de potências não só politicamente adversárias de Portugal, que aqui iniciou a colonização, e depois da Espanha, a quem coube o Brasil por via hereditária, o chamado domínio espanhol, que iniciou em 1580 e terminou em 1640. Nós tivemos aí a tentativa de invasão do Brasil por parte de franceses, huguenotes. O que eram esses huguenotes? Eram protestantes que queriam criar aqui na América uma potência protestante. Então, desde cedo, o Brasil começou a receber tropas invasoras, franceses huguenotes, querendo ocupar aqui o nosso território, atacando várias vezes o Rio de Janeiro e quase que logrando
colocar postos avançados no Maranhão, cidade de São Luís, ainda tem marcas da presença dos franceses no tempo da colônia. Depois do domínio espanhol, foram os holandeses, que ocuparam todo o Nordeste, querendo transformar a cidade, que era a capital da província, então, Olinda, transformar em Holanda. E construir a nova Holanda. Isso ao mesmo tempo que atacavam as colônias francesas católicas no Canadá e tentavam depois criar uma potência protestante, no que foram bem-sucedidos nos Estados Unidos, no que depois seria os Estados Unidos da América do Norte, que é uma grande potência de orientação protestante, em que a maioria da população segue o protestantismo e apenas uma minoria segue o catolicismo. E então percebemos que o Brasil sempre foi alvo de cobiça. A partir do século XVII e XVIII, quando o protestantismo começava a dar os seus frutos nas ideologias liberais que se inspiram no livre exame da Bíblia de Lutero para o livre exame da política dos assim chamados liberais, que prosperam muito em países protestantes, assim como, sequencialmente, a economia capitalista, conforme ficou provado pelo insuspeito autor alemão protestante, sociólogo de muita fama, Max Weber, que escreveu exatamente um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrando que somente se você aceitar a ética protestante é que você vai admitir a legitimidade do regime do capitalismo, que é baseado num princípio condenado pela doutrina católica, que é a usura, ou seja, cobrança do juro excessivo sobre o dinheiro, o que é condenado formalmente por São Tomás na Suma Teológica, na famosa sentença pecunia non facit pecunia. O dinheiro não pode criar o dinheiro. O que cria o dinheiro é o trabalho. Esta é a visão católica da economia. E que foi, de certo modo, deixada de lado pelo triunfo, em quase todas as potências europeias, do liberalismo associado ao capitalismo. E também, aqui no Brasil, nós tivemos, durante o século XVIII e XIX, difusão das ideias liberais, tentando penetrar nas mentes dos brasileiros, já que tinham fracassado na ocupação territorial, transformar os brasileiros em liberais. E isto fez com que as elites intelectuais que iam estudar na Europa e que voltavam para cá, todas estavam, por assim dizer, convencidas do liberalismo e se afastavam cada vez mais da doutrina católica sobre a produção, a economia, política. E com isso, né, nós podemos dizer que o Brasil tomava um rumo de liberalismo, né, embora toda a formação do país tivesse sido dentro dos princípios da doutrina católica, porque quem colonizou o Brasil foram os padres jesuítas,
Eles é que difundiram a cultura aqui, eles é que trouxeram o ideário com seus colégios, eles é que trouxeram o ideário do país, enquanto os colonizadores desbravavam as florestas, quem ia plantando a cruz eram os padres jesuítas, com a ajuda também, evidentemente, de outras ordens, principalmente os franciscanos. Não por acaso, o Brasil, tendo sido descoberto em 22 de abril de 1500, já no dia 3 de maio, foi celebrada com uma missa a festa, né, da Santa Cruz, que nos calendários litúrgicos antigos se comemorava em 3 de maio. E por isso esta terra foi primeiro conhecida como Terra de Santa Cruz. Porque na terra estava fincado, antes que qualquer outro sinal, a cruz de Cristo. E correspondia ao Cruzeiro do Sul, que tem exatamente, parece que emblematicamente, não é? Uma disposição das estrelas que lembram o esquema do mapa do Brasil. Por isso é que, durante muito tempo, o Brasil foi chamado Terra de Santa Cruz. E só tardiamente é que foi chamado de Brasil por causa do pau-brasil, ou madeira de tingir, que era muito abundante aqui nas nossas florestas e era de fácil comércio e também essa parte comercial estava muito presente na cabeça dos colonizadores. Mas digamos que era para ser mais. Não era para ser apenas o maior país católico, mas para ser o país mais católico. E, infelizmente, quando olhamos à nossa volta e vemos a mentalidade dominante no país, não só nas elites, mas nas classes médias, que dão o tom, e na classe baixa, né? Que influência que essa gente toda recebe? Influências que vêm de países não propriamente formados dentro da mentalidade católica. Vem dos Estados Unidos da América, nascido sob o eflúvio do protestantismo e considerado o mais potente país da democracia liberal no mundo. E embora a quantidade de americanos que para cá vieram foi mínima, comparado com a quantidade enorme de italianos, de portugueses, de espanhóis, de libaneses, de japoneses, de coreanos que para cá vieram, tem uma influência tremenda sobre os nossos usos e costumes, através da difusão do American Way of Life, através do cinema e da televisão, e hoje através da internet. Então, somos teleguiados por uma grande potência protestante. Essa é que é a verdade. E por isso, os nossos princípios católicos, da grande maioria do povo brasileiro que se proclama católica no censo, ficam apenas como um verniz do batismo da criança, quando muito da sua comunhão, agora com menos frequência, o casamento religioso, sobrando somente, talvez, a missa de corpo presente, depois que a pessoa morre. E
Aí está, no meu ponto de vista, o motivo principal pelo qual nós assistimos à imoralidade na política brasileira, roubos, peculatos, desvios de dinheiro, pouca vergonha, nas mais altas assembleias do país, pouca moralidade nos costumes políticos, portanto, se irradiam em leis, e todas elas favorecem, em nome da liberdade, as paixões humanas mais vis. E por isso é que nós vemos, infelizmente, também, às vezes até próximo de nós, a desintegração da família. Quantos casais das nossas relações, e às vezes entre os nossos familiares, separados, já em segunda, terceira união. Quantos lares desagregados nas classes mais baixas, quantas mães solteiras, quantas mães que também são pai de família, porque o pai da criança abandonou. E, ultimamente, temos também sido vulnerados na nossa consciência cristã por espetáculos de horror, como o aumento de infanticídios no nosso país. Alguns chocando brutalmente a nossa sociedade, o último dos quais ainda ocupa o noticiário das nossas televisões, dos nossos rádios, dos nossos jornais e revistas. A tortura e assassinato do pobre menino Henri Borel pelo amante de sua mãe, que, pasmem, era vereador na cidade do Rio de Janeiro. Crime horrível, ponto culminante de meses de tortura, de que a mãe estava sabendo e que nada fez de efetivo para evitar que isso prosseguisse. E ainda está por se apurar que grau de responsabilidade que ela teve na morte do menino, que não resistiu às torturas e está ainda em julgamento, mas a opinião pública está comovida com este fato brutal acontecido em plena classe média na cidade do Rio de Janeiro. Também, além desse fato, outros de crianças espancadas até a morte, meninos sufocados, abandonados, presos com cadeado em tonéis. Enfim, um espetáculo, um show de horrores provocados por uma família que não merece tal nome mais.
Então, é sob o impacto dessas notícias horríveis que eu não resisto à pergunta: por que está acontecendo isso? E eu digo, mas evidentemente que aceito ponderação de quem pensar de maneira diferente. O motivo principal desses infanticídios que estão ocorrendo, ao lado de outros tantos feminicídios, mulheres que são espancadas até a morte pelos seus chamados companheiros. Que outra barbárie é o aumento do feminicídio. Eu que venho de uma geração em que se dizia que com uma mulher não se bate nem com uma flor. Nos meus 80 anos, eu estremeço de ver o que estão fazendo com as mulheres. Os senhores podem encontrar outras explicações, mas a minha opinião é que isto veio da erotização excessiva da sociedade, de tal modo que a maior das uniões entre homens e mulheres do país, ressalvada sempre uma honesta minoria, a maior parte dessas uniões são comandadas única e exclusivamente pelo apetite sexual e não pelo amor conjugal, coisíssima nenhuma. Ora, nós sabemos que a paixão sexual é muito poderosa e foi posta na nossa natureza pelo próprio Deus, porque a ela incumbe impedir a extinção da espécie, tanto ou mais poderosa do que a fome e do que a sede, e faz com que o nosso corpo não pereça, é o instinto sexual, por onde a espécie se preserva. Mas, exatamente como não se deve levar o apetite da fome e da sede até o ponto de nos empanturrarmos de comida ou de bebida, assim também não devemos nos empanturrar de sexo. E, no entanto, através da excitação sexual que está presente em programas de televisão, novelas, filmes, espetáculos cinematográficos nacionais, agora também seguindo a mesma linha que foi lançada pelo cinema norte-americano, não há filme que não tenha espetáculos de atividade sexual, às vezes de maneira totalmente realística, sem nenhum disfarce, coisa que no meu tempo de adolescente era apenas insinuado, hoje é mostrado, filmado em close-up. E isto tudo vai difundindo cada vez mais uma visão de que a parte importante da relação entre o homem e a mulher é o sexo. E por isso, não se casa com uma jovem porque ela tem virtudes, mas porque ela é atrativa sexualmente. Aquilo que os americanos chamam de sex appeal. Apelo do sexo. Não se casa mais com o rapaz porque ele é trabalhador, ele é honesto, ele é sério e vai ser um bom pai de família, mas porque ele parece com o ator tal e lembra o ator tio, então ele se torna cobiçado apenas no aspecto físico. E é notório que toda relação baseada apenas no sentido acaba fugazmente. Os psicólogos estão aí, os bons psicólogos, para demonstrar que tudo aquilo que provém da paixão, pela sua própria natureza, é fugaz.
E é por isso que as uniões duram pouco. E durando pouco, se separando os casais, ainda nos seus verdes anos, eles depois acabam arrumando outra união. E acontece sempre que é possível você ter um ex-marido, uma ex-mulher, você não pode ter um ex-filho. Então, você vai levar para dentro da sua casa uma criança, fruto de uma união anterior, que você não sabe se vai ser aceita pelo seu novo companheiro. E no caso do homem, você vai levar uma criança para dentro de casa que você não sabe se será aceita pela sua nova companheira. E quem paga é a criança. Podem ler o rol de todos os processos por infanticídio. É sempre o padrasto que bate até matar e a mãe não faz nada para defender, para não perder o seu macho. Ela permite que o seu filho seja morto para não perder o seu macho. Desculpem a expressão dura, mas necessária. Ou seja, ela não faz nada para defender o seu filho, para não perder o amante. E então, eu acho que, a minha opinião sincera é que o que está acontecendo nos tribunais apenas é reflexo de famílias desagregadas. E é o erotismo, o sensualismo, a falta de amor. Isto sem falar na quantidade enorme de crianças que são mortas no ventre materno por aborto. Não é? Já nem estou falando nisso. São outros tantos assassinatos que, felizmente, no Brasil ainda não aprovamos o aborto. A gente sabe que existe aborto clandestino, existem muitas mulheres que abortam porque querem o prazer do sexo, mas não querem a consequência, que é a prole que daí vem. Então, todo tipo de malabarismos para não conceber. E quando concebem, às vezes, o aborto. Vejam que isto é um repúdio criminoso da doutrina cristã, que manda que os pais cuidem amorosamente dos seus filhos, assim como manda que os filhos respeitem os pais. Então, os senhores percebem que a igreja não poderia assistir a tudo isso que está acontecendo na sociedade e ficar quieta. Então, ela teve que falar sobre a importância do matrimônio, teve que condenar como tem condenado. Mesmo aqui no Brasil, a CNBB sempre se pronunciando contra o aborto, porque ela não pode ficar confinada à sacristia, a celebrar a missa, o batismo, depois ir lá para o convento e não se importar pela sociedade. Pelo contrário, ela tem que se importar com a sociedade. Faz parte da sua obrigação. E então ela exerce a sua função quando ela proíbe uma prática contrária à moral cristã, contra a família. E daí é que nasceu a doutrina social católica. A doutrina social católica nasceu da obrigação moral da igreja intervir para falar qual o rumo que deve ter a sociedade, nas suas várias dimensões, na dimensão doméstica com a pastoral familiar, depois também na vida política, quais as diretrizes básicas para que haja uma política que ajude as pessoas a praticar a moral cristã e, pelo contrário, não sirvam de estímulo para o pecado
E então, evidentemente que se percebe que deste desagregar da sociedade, esse esquecimento dos valores cristãos é que nasceu já no século XIX, com o Papa Leão XIII, a chamada doutrina social da Igreja. São aquela coleção de documentos que vem desde a época do Papa Leão XIII até os nossos dias, falando sobre a orientação que devem seguir os cristãos na vida social e política. Então, antes de passar para frente, eu gostaria de perguntar se todos concordam com esta minha visão de que nós estamos numa época de calamidade, que por isso que é oportuno lembrar a doutrina social da Igreja. Mas, se percebem que estou exagerando em alguma coisa, é claro que tem toda a liberdade de se manifestar, ou se querem que eu dê um certo esclarecimento sobre alguma coisa que eu falei de passagem, ou se discordam. Eu também vim aqui, é uma reunião, é um encontro em que eu também gostaria de submeter o meu pensamento à crítica, para que os senhores possam também me ensinar se houver algum exagero da minha parte. Então, eu peço licença ao senhor professor Vitor Emanuel para abrir um certo espaço de alguns minutos para quem quiser objetar alguma coisa, esclarecer alguma coisa dentro do que eu disse, ou então até acrescentar alguma coisa que eu me esqueci e que é igualmente importante, concordando e, portanto, anuindo, fizesse isso agora. Não sei se o senhor acha que é possível se fazer isso. É possível, sim, e eu concordo plenamente com o senhor, e acho que justamente em razão da terrível situação atual, né, a doutrina social da Igreja se torna a cada dia mais atual e mais necessária. E creio que todos aqui também concordem com o senhor, e abro a palavra para quem quiser falar, né, quem quiser se manifestar. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Dr. Vitor e ao Dr. Cláudio pela exposição. Queria parabenizá-los. Não sei se o restante já conhecia a história do professor Heraldo Barbuí, né, cujo nome é o desta associação. E eu creio que, de resto, quanto à doutrina social da Igreja, embora seja pouco difundida, todos aqui sabem que estamos fazendo um esforço para recuperá-la, para torná-la mais... Eu não diria mais palatável, porque ela é plenamente palatável, eu não vejo nela nada que escandalize o mundo, porque o que acontece é que as pessoas simplesmente não a conhecem. Então, acho que o trabalho de popularizá-la, de divulgá-la, é mais o que se apresenta. De qualquer modo, agradeço. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas era o que eu queria dizer. Mais uma vez, obrigado a todos. Pode continuar, então, professor. Tá? Então, eu vou continuar dizendo que a doutrina, como nós conhecemos como doutrina social da Igreja, ela, de certo modo, quando ela surgiu, né, já fazia séculos que a Igreja se influenciava sobre a civilização. Mas pode surgir essa pergunta: por que a doutrina social da Igreja começa no pontificado de Leão XIII, né, quando
a gente sabe que a Igreja estava presente desde o início da Europa. Foi ela que converteu, afinal de contas, os bárbaros, né, em ingleses, franceses, alemães, etc., com seus missionários. Por que só no século XIX surgiu uma doutrina social? Já não estava implícito na doutrina cristã essa doutrina social? Se a gente lê os documentos de Leão XIII, de Pio XI, de Pio XII, de João XXIII, de João Paulo II, o Papa Francisco, afinal de contas, eles estão retomando doutrinas de autores antigos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Então, por que no século XIX é que começa esse nome? E o que vinha sendo ensinado antes não era considerado propriamente doutrina social da Igreja. Eu tenho uma explicação para isso muito simples. Em geral, é quando a pessoa está doente que o médico é consultado. Ora, a sociedade europeia, latino-americana, e de um modo geral na sociedade cristã, não havia grandes doenças que necessitassem um diagnóstico tão longo, profundo e vasto como foram as encíclicas. Né? Até o século XIX, os papas falavam sobre problemas pontuais, mas não era necessário toda uma doutrina sobre a família, sobre o município, sobre o Estado, sobre as suas obrigações, sobre o bem comum. Só que no século XIX a coisa chegou a um ponto que era necessário levar a sociedade para o pronto-socorro. Por quê? Porque nós sabemos que no século XIX é que se levaram até as últimas consequências doutrinas que a Igreja condenou do ponto de vista religioso, nos séculos XIII, XIV, XV, XVI, e que depois se transmudaram em doutrinas políticas, como eu já falei. Isso aconteceu com o protestantismo, nos seus vários ramos, que deu origem a várias denominações pela Europa toda, que existem até hoje, com a correspondência na ordem política. Né? E evidente que isso chegou a uma situação de paroxismo quando essas doutrinas que circulavam há séculos pela Europa começaram a ser aplicadas. Porque a partir do século XVII, XVIII, que as doutrinas que circulavam desde a Idade Média começaram a ser implementadas e começaram a tomar o poder em vários países. E o resultado qual foi? A concepção orgânica do Estado, que vinha sendo praticada pelos povos, não é, da Europa, não é, retirados da barbárie e trazidos para o cristianismo apenas pela pregação do Evangelho, né, e que construíram toda uma civilização apenas porque seguiram os mandamentos, realizando-se à risca a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Procurai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhes será dado por acréscimo. Aqueles povos, muito mais ignorantes, por isso que eram chamados bárbaros, analfabetos, que se vestiam de pele de cabelo, que eram nômades, que moravam em tendas, que nem se pode comparar com o desenvolvimento cultural dos gregos nos seus palácios de mármore, com os romanos. Eles, na sua humildade, aceitaram o cristianismo integralmente, por isso saíram da barbárie e construíram uma civilização. E por isso é que, como prêmio por terem renunciado aos seus ídolos, à sua brutalidade e se civilizado, é que eles
se transformaram nos cavalheiros e damas dos palácios da Europa, que até hoje maravilham os turistas pela riqueza da sua arquitetura, pelas suas obras de pintura, pela sua música. Tudo isso, em última análise, consequência da sua adesão ao cristianismo. Se civilizaram e se santificaram e criaram aquilo que é a civilização ocidental. E, de repente, apesar de todos esses triunfos na ordem artística, arquitetônica, estava vulnerada essa civilização no seu mais profundo. Primeiro, ela estava dividida, porque não eram mais todos que formavam um só rebanho sob a direção do sucessor de Pedro. Já havia outras igrejas, havia, vamos dizer assim, uma ruptura na túnica de Cristo, porque já havia a igreja da Alemanha protestante, a igreja calvinista da Suíça, isso já estava dividindo. E essas seitas e religiões que, no fundo, se levantaram em nome da liberdade de consciência, produzirão depois a liberdade política, o regime do liberalismo, o regime dos partidos, das discussões, e derrubaram o antigo edifício baseado na doutrina cristã de que todo o poder vem de Deus, e seu nome deve ser exercido, para a doutrina de Rousseau, todo o poder vem do povo e em seu nome é exercido. Então, ao contrário da durabilidade, da estabilidade das dinastias centenárias, a França, Espanha, Portugal, o senhor tem é o clima das revoluções. Que se o poder emana do povo, o povo é que coloca o governante, o povo é que tira o governante. Daí a frequência de revoluções, cada século com 2, 3 revoluções importantes, e também, evidentemente, que, como eu já falei, as consequências econômicas se manifestando com um radicalismo incrível, né? Um abismo atrai outro abismo, como pondera o Papa Leão XIII na encíclica que ele escreveu, Rerum Novarum, que realmente os pobres iam chegar a uma situação de absoluta miséria, com o governo comprometido apenas com o lucro, com a ambição econômica das classes mais elevadas. Ia chegar um ponto em que esses deserdados da sorte, como se diria, não teriam condições de vida digna. E isto provocaria uma reação que acabou acontecendo, que foi o aparecimento das doutrinas socialistas, que já tinha sido notado por um político espanhol em meados do século XIX, Juan Donoso Cortés, escreveu um famoso ensaio sobre o liberalismo, o socialismo e o catolicismo, dizendo que os exageros do liberalismo na ordem econômica ia provocar um regime oposto, que iria do individualismo do capitalismo para o coletivismo do socialismo. Enquanto que a solução só se encontraria no meio termo na que era a posição do catolicismo. Foi uma espécie de brado de alerta, dizendo que o liberalismo iria provocar o aparecimento de um outro movimento fortíssimo que poderia descambar para o excesso oposto. E dito e feito, em 1848, no paroxismo do regime capitalista, da Revolução Industrial, quando já não há possibilidade de controle para uma sociedade que prega a total isenção do Estado em matéria econômica, em nome da liberdade
de negócio, chamado liberalismo econômico, do laissez-faire, laissez-passer, que le monde va de lui-même, deixa passar, deixa ficar, porque o mundo caminha por si mesmo. Nesta luta desigual entre ricos e pobres, em que os pobres sempre perdem, surgiu um movimento revolucionário dizendo: mas isso não está certo. Nós queremos igualdade de tratamento. E então você tem como oposição ao liberalismo, né, e em nome da liberdade, tinha acabado com a construção orgânica da sociedade, vocês têm agora, em nome da igualdade, uma outra força que se levanta e que ficou conhecida pelo nome de esquerda, por causa da posição dos deputados que na Assembleia Legislativa ocupavam a bancada da esquerda, enquanto que os liberais se sentavam à direita. Então, os senhores têm aí o motivo para outras revoluções, agora de caráter socialista, e depois de tantos anos e de tantos vais e vens, nos encontramos ainda na mesma situação. Ou seja, continuam sendo posições firmadas à esquerda e à direita. Mesmo aqui no Brasil agora, nós temos essa polarização. De um lado, um governo que se proclama, com seu ministro da Fazenda à frente, liberal. E do outro lado, os partidos de oposição que se chamam socialistas. Quer dizer, continuamos na mesma polarização de duas doutrinas que têm um ponto em comum. Não admitem a sociedade orgânica concebida pela doutrina católica e pela doutrina cristã. Vocês estão percebendo que isso não vai levar a lugar nenhum. Um abismo chama outro abismo e nunca se chega a um ponto de equilíbrio. Então, eu gostaria de dizer que o Papa Leão XIII, na grande encíclica que ele escreveu, Rerum Novarum, em 15 de maio de 1891, ele condena ao mesmo tempo o liberalismo e o socialismo, dizendo que o liberalismo está errado porque não permite que os operários possam um dia ser proprietários, nem tem perspectivas de subir na vida, como se costuma dizer, e progredir, né? Porque eles têm salários ínfimos que mal dá para eles se sustentarem, ao lado da opulência das classes superiores. Então, ele condena o liberalismo como anticristão. E, do outro lado também, ele condena o socialismo, que o socialismo quer substituir o regime do individualismo pelo coletivismo. Então, você substitui o capitalismo pelo comunismo, porque o capitalismo é a manifestação econômica do liberalismo. E o comunismo é a manifestação econômica do socialismo. Mas ambos são contra os mandamentos da lei de Deus. Porque os mandamentos da lei de Deus são muito claros. Não furtarás, não matarás, não adulterarás. Então, evidentemente, que quando o capitalismo, não é, torna o dinheiro mais importante que a propriedade, porque o capitalista não interessa capital empatado, interessa capital de giro.
E eu conheço muita gente milionária que não tem casa própria, mora em apartamentos alugados, mas tem milhões no banco e vivem uma vida de nababos. Porque é um erro pensar que o capitalismo protege a propriedade. Ele também é antagônico à propriedade, tanto quanto o comunismo, que nega a possibilidade de alguém ter propriedade. Então, Leão XIII lembra que a propriedade resulta do trabalho. O indivíduo que trabalha mais do que precisa e gasta menos do que pode, acaba acumulando dinheiro. E um belo dia ele pode comprar uma casa, um terreno, uma chácara, ele se torna proprietário. Do que resultou? Resultou do trabalho dele. E é isso que o socialismo vem negar. Dizendo, não, tudo é coletivo. Por que tudo é coletivo? Nem todos trabalharam pelo mesmo bem, por que esse bem é coletivo? Então, fere o 7º mandamento da lei de Deus, que diz, não furtarás. Se existe furto, é porque existe propriedade, porque se tudo fosse comum, não haveria furto em tirar as coisas dos outros. E os mandamentos não foram revogados ainda. Estão aí, valendo. E, no entanto, esses políticos que se dizem liberais ou socialistas agem como se esses mandamentos não existissem. Não é? Não sei se percebem que a igreja, ao mesmo tempo que ela é a favor da propriedade privada, ela não é necessariamente favorável ao capitalismo. E aí reina a maior confusão. Porque existem muitas associações por aí que se dizem católicas, que defendem o regime capitalista com todos os dentes, né? E, no entanto, se diz que estão defendendo a propriedade. Mas acontece que há uma maneira católica de defender a propriedade e há uma maneira liberal capitalista de defender a propriedade. E quem explicou isso muito bem foi exatamente o nosso amigo Dr. Vitor Emanuel Vilela Barbuí, que preside essa nossa reunião, na sua tese de doutoramento, intitulada Da Concepção Individualista à Função Social da Propriedade, a contribuição da doutrina social da Igreja no cenário jurídico brasileiro. Defendida no ano passado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tese de doutorado. Então, Dr. Barbuí nos mostra que a doutrina social da Igreja veio insistir na função social da propriedade. Ou seja, não pode se ver na propriedade apenas o seu significado monetário, financeiro. Primeiro, a propriedade é a dignificação do trabalho. E, em segundo lugar, ela preenche uma função na sociedade. Não é? E isto foi lembrado de maneira bastante simbólica pela frase do Papa, hoje canonizado, São João Paulo II, quando numa frase dizia tudo: sobre a propriedade preza uma hipoteca social. Quer dizer, é evidente que a propriedade privada ela exerce uma função social. Porque, além do aspecto financeiro do valor, existe tudo o que se pode fazer com ela. Eu posso usar um terreno para construir uma casa, posso construir uma fábrica, posso ser dono de máquinas para poder produzir bens que vão beneficiar a sociedade, posso construir uma escola, um hospital. Lógico que a propriedade tem imediatamente um significado social. Mas isso não estava muito claro. E uma prova inegável de que o socialismo, na realidade, era irmão gêmeo do capitalismo, é, como notou
no comentário o professor Miguel Reale, é interessante lembrar que Marx não escreveu um livro O Trabalho, ele escreveu um livro O Capital. Não foi por acaso que o maior líder do socialismo escreveu sobre o capital. E escreveu um grosso volume de introdução à economia política. Ou seja, o marxismo é filho do capitalismo. É apenas um raciocínio que tenta transformar, né, o egoísmo do único financista do liberalismo capitalista numa espécie de ente coletivo imaginado como sendo a comunidade das pessoas, né, que vai ser o novo titular em que todos participarão igualmente dos benefícios desse capital. Percebe-se que não é, já que ele dizia que vinha falar para os trabalhadores, seria natural que ele tivesse escrito um livro sobre o trabalho, ou sobre a valorização do trabalhador. Ele não escreveu isso. A discussão dele é sempre capitalista. É preciso ler, como eu tive a paciência, podem acreditar, de ler o enfadonho livro Introdução à Economia Política de Marx, num estilo duríssimo, pesado, mas eu tive que afrontar aquela selva escura para poder chegar à conclusão do que quer essa gente. É uma discussão puramente capitalista e econômica sobre apropriação do dinheiro. Passa longe de um verdadeiro humanismo, de um verdadeiro interesse pelo ser humano. E por isso que termina num mito. O mito, né, do comunismo é o poder que não fica na mão dos operários coisíssima nenhuma, mas na mão dos membros do Partido Comunista, que tomam o poder e inauguram o chamado Estado comunista. Então, não houve verdadeira socialização, se você quer entender de maneira benévola, socialização como a multiplicação de proprietários, como bem diz o Dr. Barbuy na sua tese, citando Louis Saléron, grande sociólogo e filósofo francês, quando ele dizia que a verdadeira socialização seria a multiplicação dos proprietários, e não suprimir a propriedade, ou estatizar a propriedade. Por isso que, na prática, a maior parte dos assim chamados socialistas são todos estatizantes. Qual é a fórmula deles para os problemas políticos no Brasil? Estatizar, estatizar, estatizar. E quem me garante que isto vai chegar até os pobres? Não chega, não. Fica na mão dos líderes comunistas. É uma espécie de capitalismo de Estado. É capitalismo. Passa longe daquilo que o nome indica. Não sei se eu estou me fazendo compreender, se alguém quiser que eu explique melhor, mas, enfim, eu gostaria de ouvir, se alguém tem alguma dúvida, eu esclareço. Porque, paradoxalmente, a luta entre esquerda e direita, liberal, é uma luta de grupos com mentalidade capitalista. Só que uns têm o poder, né, nos países que ainda não são comunistas, e outros não têm o poder. Mas eles são grupos iguais, idênticos, com o mesmo método. E, nesse sentido, são gênios. E apenas enganam a opinião pública com aquela ideia de que eles são verdadeiros adversários e de que eles são realmente opostos uns aos outros e que eles... É uma luta pelo poder, porque cada um quer puxar poder para o seu grupo, para se apossarem do dinheiro das pessoas. E isso passa muito longe daquilo que as pessoas pensam a respeito de socialismo. Não é? Mas os que vivem nos países socialistas e que fogem de lá é que vem contando como a coisa é na prática. Por isso que quando desmoronou, né, a União Soviética e todas aquelas repúblicas assim chamadas socialistas, né, desmoronaram também, acabando a chamada cortina de ferro,
o que era a situação dos povos? De miséria, de necessidade total. Né? E por isso que se pode dizer que era tudo uma imensa farsa. Então, contra tudo isso, a Igreja Católica tinha que se posicionar, falando a respeito da propriedade privada, a respeito dos mecanismos de produção, né, da harmonia que deve haver entre as classes. Então, o principal ponto dessa primeira conversa a respeito da doutrina social da Igreja, que evidentemente tem muito mais coisa para ser tratado e ser aprofundado, mas, como disse muito bem o Dr. Vitor Vicente, a gente está querendo resgatar e restaurar a doutrina social da Igreja, porque estamos convencidos que a doutrina social da Igreja, exatamente porque ela não está nem no extremo nem no outro, ela não valoriza nem o capitalismo individualista, nem o coletivista, mas ela, de certo modo, valoriza o ser humano, como foi apontado pelo Dr. Barbuí na sua tese. A dignidade humana vem na frente, né? E, em função dessa dignidade humana, é que se vai admitir a importância da família. Né? Vejam a coerência desses dois polos. Na sociedade dita liberal, em nome do liberalismo, se introduziu há muitos séculos o divórcio, a facilidade das uniões. Nós hoje aqui temos no Brasil uma união estável, que não é o antigo e mais forte casamento, mas é uma união estável, é muito mais frágil, muito mais fácil de separar. Quer dizer que nós andamos no sentido de uma diminuição da força do vínculo conjugal, que foi aquelas com que os meus pais se casaram com casamento civil, tiveram casamento religioso e casamento civil, diante de Deus e diante do Estado. Agora é união estável, né? É uma coisa que tem muito mais fragilidade, é muito mais fácil a separação. Né? O liberalismo defende isso. Né? O liberalismo é contra qualquer censura. Tudo aquilo que eu apontei sobre o problema da falta de moralidade nos espetáculos da televisão, o liberalismo é contra que haja uma censura. Então, dentro das nossas casas entram cenas absurdas de sexo às 3, 4 horas da tarde, com as famosas revisões de novelas antigas. Isso sem falar no que se mostra à noite, né? E não tão tarde assim, quando ainda tem muita criança assistindo televisão, né? Cada vez com mais realismo, cada vez com mais, desculpe o termo, mas obscenidade. Né? Até onde nós chegaremos? Né? Tal modo que podemos dizer que o liberalismo não faz nada para impedir isso. E, curiosamente, o socialismo também é contra a família, porque os fundadores do socialismo foram Marx e Engels. E Engels escreveu um livro sobre, como todo mundo deve saber, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que ele coloca tudo no mesmo barco. Quer dizer, nós somos contra a família, contra a propriedade e contra o Estado, porque o marxismo, o socialismo inicial, ele tinha uma proposta de extinção do próprio Estado. Quer dizer, o Karl Marx, ele era, inclusive, anarquista. E aí vem o Leão XIII esclarecer, né, que o Estado é importante e não pode desaparecer, né? Assim como a família, que é a célula máter da sociedade. E então a Igreja introduz um princípio de grande sabedoria na doutrina social e política, que é o chamado princípio da ação supletiva do Estado, ou princípio de subsidiariedade, e que vem, de certo modo, lavrado nos termos que eu até decorei. Tudo aquilo que uma sociedade menor puder fazer não deve ser feito pela sociedade maior, a não ser de maneira supletiva, que é o chamado princípio da ação supletiva das sociedades maiores sobre as menores,
o princípio de subsidiariedade, que tem um nome complicado. Subsidiariedade vem de subsídio. Subsídio significa ajuda, né? E tem que ser supletivamente. Quer dizer, aquilo que a família puder fazer, ela deve fazer. O que ela não puder fazer, deve fazer o município. O que o município puder fazer, faça o município. O que ele não puder fazer, faça o Estado. E assim por diante. E nós teríamos aqui, o nome de Estado é província, né? São Paulo, Minas, etc. Até chegar na União, que seria o Estado Nacional, né? Então, é o contrário da pregação socialista de que tudo tem que ser feito pelo Estado, transporte, saúde, educação, tudo público, tudo estatal. Isso é totalitário. O Estado não pode estar presente em todos os lugares. Ele não pode absorver as famílias, eles não podem absorver, não é verdade? As fábricas, os hospitais, e ser o Estado educador, o Estado médico, o Estado engenheiro, o Estado tudo. Isso é totalitário. Isso é desobediência do princípio da subsidiariedade, que a Igreja veio colocar já na Rerum Novarum, em 1891, e depois foi repetida pelo Papa Pio XI na encíclica Quadragésimo Annum, quando comemorou os 40 anos da encíclica Rerum Novarum. Por isso que começa com essas palavras, tendo passado 40 anos, né? 1931, Pio XI, Papa Pio XI, né? Lança essa encíclica com o título de Restauração e Aperfeiçoamento da Ordem Social em Conformidade com a Lei Evangélica, comemorando os 40 anos da encíclica Rerum Novarum Deum 13. Ele, então, coloca de maneira bastante clara a necessidade da obediência ao princípio de subsidiariedade. Então, veja que tanto o liberalismo quanto o socialismo negam esse princípio. Porque, vejam, por exemplo, num país nosso, que ainda se proclama democrático e liberal. É liberal e democrático se vocês olharem para o fato de que não existe censura nenhuma, todo mundo só pensa em si mesmo, divisão da economia em bolsões de miséria de um lado e pessoas super ricas do outro lado, não é? Nós perguntemos, não é verdade? Com toda sinceridade, onde é que está a subsidiariedade quando a gente vê a dependência em que a sociedade civil está para com o Estado? O poder público está em todo lugar. Quem é que me garante que é tão bom para a saúde que a saúde seja cuidada pelo Estado? A gente sabe o fracasso que é os hospitais mantidos pelo Estado. Por que não colocar na mão de particulares, desde que eles pudessem cumprir com essa tarefa, né? Então, vocês percebem que, em pleno regime liberal, nós temos uma presença enorme do Estado. E fica, às vezes, até difícil saber a diferença entre um Estado capitalista e um Estado socialista, porque o Brasil é considerado um país do mundo capitalista, né? E, no entanto, a gente vê a força do Estado. Agora, no fim de maio, eu estou até com medo de fazer a minha declaração de imposto de renda, de tal quantidade de impostos que eu vou ter que pagar, né? Já que, além de aposentado pela USP, eu tenho um emprego para complementar exatamente a minha renda, né? Eu tenho um emprego na PUC, sabe lá quanto que eu vou pagar, né, para o governo, que não contribui em nada para eu comprar as minhas roupas, para eu manter o meu automóvel, a minha casa, pagar a minha empregada. Ele não me ajuda em nada, ele só vem tirando uma quantia enorme, né? Então, quem é que me diz que esse Estado é liberal? É liberal coisa nenhuma, né? Porque fica difícil dizer no que o Brasil é socialista e no que o Brasil é liberal. Porque é uma confusão muito grande em que os extremos, às vezes, se tocam e se igualam, né? Enfim, é isso que eu penso a respeito dessas duas posições antagônicas. E
teria mais uma palavra final a dar, mas eu gostaria de ouvir alguma dúvida que alguém tivesse para poder esclarecer. Se alguém quiser também complementar, aduzir alguma coisa, ou lembrar alguma coisa que não ficou muito clara, por favor, digam. Palavra, com a permissão do senhor doutor Barbuí, que está na presidência da reunião, gostaria de franquear. Doutor Vitor, se quiser falar alguma coisa, doutor Vitor Emanuel. Eu acho que eu... Acho que vou esperar o senhor encerrar a palestra para depois fazer umas breves considerações. Certo. Então, eu concluiria dizendo que a Igreja, além de ter mostrado que os dois regimes, o regime do liberalismo e o regime do socialismo, Ativaram o mudo do professor, aí ninguém está ouvindo. Pedro ativou, né? Alguém conseguiria tirar esse mudo aí? agora parece que voltou, não? Voltou. Então, a partir de que momento é que... Agora estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Estamos. Ótimo. Então, eu gostaria de dizer que a Igreja não só fez um trabalho negativo, vamos dizer assim, de condenação dos dois extremos, liberalismo e socialismo, mas ela também apresentou um ponto de construção, né? Combateu as posições erradas e apresentou a posição certa. Qual é a posição certa que a Igreja colocou? A Igreja defende em todos os documentos da sua doutrina social que a melhor maneira de se conduzir a questão social não é através da luta de interesses, mas através da união de interesses. E por isso é que ela prestigiou sempre o regime das corporações de ofício, em que quem trabalha no mesmo ramo seja solidário com todos os que trabalham naquele ramo e não se admita uma luta de classe que prejudica a produção de todos. Por isso é que Leão XIII, na Rerum Novarum, lamentava profundamente que a Revolução Francesa, pela Lei Chapelier de 1791, tivesse suprimido as corporações de artes e ofícios. Lamentava profundamente que os operários tivessem sido abandonados perante a força do capital. E isto, ele o diz na encíclica Rerum Novarum, né? Quando recorda que a situação do operariado no século XIX, que era o seu século, piorou muito quando foram suprimidas as corporações de artes e ofícios. Quer dizer, se não tivesse havido a supressão das corporações em plena Revolução Francesa, em 1791, que era a supressão das corporações de artífices e trabalhadores, provavelmente a situação dos operários não teria chegado ao descalabro que chegou. Qual a solução para resolver isso? Então, a restauração das corporações. É isto que ele aconselha.
Pio XI, quando comemora os 40 anos da Rerum Novarum, o que ele lembra no número 93 dessa encíclica, Pio XI? As corporações são constituídas pelos representantes dos operários e dos patrões pertencentes à mesma arte e profissão, e como verdadeiros e próprios órgãos e instituições do Estado, dirigem e coordenam os sindicatos nas coisas de interesse comum. Ou seja, há um regime econômico que não incide nem nos erros do liberalismo, nem do socialismo, e que está perfeitamente de acordo com o princípio de subsidiariedade. É o corporativismo, que tem história memorável, que data das corporações de artes e ofícios da Idade Média, que chegaram a ter um tal prestígio e poder que basta dizer que a República de Veneza, na Itália, era governada pela corporação dos marinheiros, o que não é pouco. Que a Liga Hanseática, que era uma espécie de corporação alemã, tomava conta de várias cidades alemãs que viviam do comércio e eram corporações de comerciantes. Então, é o caso da gente dizer, por que então, entre nós, corporativismo virou palavra pejorativa? Hoje em dia se usa a palavra corporativismo para significar que o indivíduo, sendo juiz, protege o juiz, sendo advogado, protege o advogado, sendo marceneiro, protege o marceneiro. Mas isso, então, é uma coisa infame. Deturparam completamente o sentido da palavra corporativismo para representar uma infame panela em que as pessoas que estão no mesmo ramo, um ajuda o outro e disfarça os erros do outro e esconde os crimes do outro. Não é nada disso. O corporativismo é um regime social e econômico em que as pessoas que participam do mesmo ramo de produção não se digladiam, mas se unem pelo bem da nação. Era exatamente isso que tinha sido proposto pelo Papa Leão XIII, pelo Pio XI, e que foi seguido em alguns países com grande êxito. E que também, aqui no Brasil, foi vastamente recomendado por sociólogos, políticos, em que cabe destacar aqui o grande fundador do movimento integralista, Plínio Salgado, também Miguel Reale e outros que defenderam o regime corporativo como o meio termo entre dois excessos opostos. Então, a gente sabe que isso também vem da doutrina social da Igreja. Vejam quanto se faria pelo bem, né, da sociedade se esta fórmula fosse restaurada, né? E alguém poderá dizer assim, professor, mas como que nós vamos restaurar isso aí? Eu diria que não é tão complicado assim. Por quê? Nós sabemos que as nossas câmaras municipais, estaduais e federais tratam de tudo quanto é assunto. Não é verdade? Os nossos deputados, senadores, como os vereadores de cada cidade, tratam de assuntos de saúde pública, de vias públicas, tratam de assuntos de educação, tratam de assuntos eminentemente jurídicos, tributários. Eles não conseguem ter uma cultura que abarque tudo isso. Eles têm que falar sobre finanças, têm que falar sobre saúde, têm que falar sobre educação. E é claro que ninguém tem competência para falar de tudo quanto é assunto. Quem que os ajudam a poder fazer os seus projetos de lei em matérias que eles não conhecem com toda a profundidade? Não são as suas comissões de técnicos que o auxiliam? Não existem advogados que trabalham nos escritórios de deputados, né, em Brasília ou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, prestando assistência jurídica? Quando ele tem um problema jurídico a resolver, ele pode chamar esses advogados. Não existem médicos que trabalham na parte
de assistência de saúde. Pois bem, esses indivíduos são escolhidos pelo bolso do colete do deputado, que convida fulano para ser seu assistente na ordem das questões jurídicas, outro na questão de saúde. Por que não permitir que os órgãos de representação profissional encaminhem as pessoas de sua confiança para serem esses assessores dos deputados? É dar influência para a sociedade civil, fazer com que os assessores dos deputados não sejam escolhidos a esmo ou capricho ou arbítrio, mas que sejam levados a esse poder importantíssimo de assessoria, que no fundo são eles que acabam resolvendo as questões, porque o deputado não pode entender de tudo, né? Que o povo possa, através das suas representações profissionais, levar a sua anuência, a indicação de fulano para ser assessor na Câmara dos Deputados de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou na Câmara Federal, que seja assessor em matéria jurídica, fulano, em matéria de saúde, Beltrano. Isso já é corporativismo. E assim é que o corporativismo entraria na vida política e social brasileira, pondo ordem e dando uma justificação para isso que já existe. Porque nós sabemos que nós somos governados por deputados que recorrem continuamente aos seus assessores, e esses assessores que mandam mesmo, porque a opinião deles não são eleitos por nós não sabemos quem é que está nos governando. Porque nós não vamos acreditar que os deputados entendam de saúde, de engenharia, de medicina, de tudo. É claro que eles não entendem. Quem faz mesmo a política são os assessores. Agora, esses assessores não são nomeados pelo povo. E aí que está com o corporativismo, eles seriam representantes de associações profissionais. Seria mais ou menos esse o caminho que eu viria a curto prazo para que o corporativismo da doutrina social da igreja começasse a chegar na vida política e na elaboração de leis, no governo e da administração do país. E com isso eu termino mostrando o caminho, vamos dizer assim, apontado pela doutrina social da igreja, né, para se chegar ao bem comum. É o corporativismo. Não sei se ficou claro. Isso é que eu teria falado no momento sobre o porquê da doutrina social da igreja. Era isso. Muito obrigado pela atenção. Desculpe qualquer coisa. Pronto, doutor Vitor, dou por terminada a minha fala. Bom, muito obrigado. Agradecemos muito por essa brilhante exposição. E agradeço também pelo senhor ter citado a minha tese de doutorado em que falo sobre a propriedade à luz da doutrina social da igreja, e também trato no primeiro capítulo dos princípios da doutrina social da igreja. E espero que seja publicada e com um texto do senhor também, ou de prefácio ou de pós-fácio. Muito obrigado, muito honrado. A honra é toda minha. E eu gostaria de acrescentar algumas coisas, né? Inclusive, voltando ao professor Heraldo Barbuí, gostaria de destacar que o cerne do seu pensamento social e econômico deriva da doutrina social da igreja, que ele defendeu desde de seu retorno ao catolicismo em 1946, e que, igualmente, e baseado na doutrina social da igreja, ele defendeu também o corporativismo, proclamando sempre que a sociedade é uma hierarquia de grupos naturais, dos quais o mais básico e o mais fundamental é a família, e não é uma soma de indivíduos, como quer o liberalismo, nem uma massa social, como quer o coletivismo. E o pensamento social dele foi, inclusive, influenciado
sobretudo pela doutrina social da Igreja e também por pensadores como o citado Plínio Salgado, além de Oliveira Viana, o próprio professor José Pedro Galvão de Souza, de quem ele era muito amigo, né? E autores estrangeiros também, sobretudo Latour de Pan. E ele foi, é importante destacar que ele não foi só filósofo, é mais conhecido como filósofo, mas além de filósofo, ele foi economista e sociólogo e foi, inclusive, professor de sociologia econômica na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E escreveu muito sobre temas sociais e sempre baseado na doutrina social da Igreja e defendendo os princípios do são corporativismo de que falava o Papa Pio XI. E ele dedicou boa parte de seu pensamento e de sua obra aos problemas sociais e econômicos, não se restringindo, porém, a pura análise de estatísticas e dados econômicos, mas sim dentro de uma visão da integralidade e da complexidade da realidade socioeconômica, digna do filósofo que realmente era, conforme fez salientar a professora Belqui Silveira Barbuí, minha avó, né? Esposa dele. E Dorival Teixeira Vieira, economista, em palestra em memória de Heraldo Barbuí, filósofo social e educador, sublinhou que, em seu entender, o professor Heraldo Barbuí foi, antes de tudo, um filósofo social que a todo custo procurou devolver à economia o seu conteúdo humano e procurando sempre lutar contra a desorientação em que se encontra o homem por haver abandonado o fio condutor de seus destinos, que é Deus, afastando-se dos mandamentos da lei divina, único fundamento natural para a convivência harmoniosa e o frutífero evoluir da cultura humana, que não é senão a tradição. E economicamente, todo o pensamento do professor Heraldo Barbuí pode ser resumido na luta por uma economia que, de acordo com os sábios ensinamentos de Santo Tomás de Aquino e da doutrina social da Igreja, sirva a pessoa humana e ao bem comum, e de que o domínio do homem sobre os bens, as coisas exteriores, deve estar sempre subordinado ao bem comum. E ele colocou sempre que a economia moderna, tanto liberal quanto socialista, trocou Deus, que é o sumo bem, pela riqueza, a suma riqueza. E ele condena, baseado na doutrina social da Igreja, sempre condenou isto e defendendo o são corporativismo. E um justo meio termo entre essas posições equivocadas. E gostaria de encerrar minha breve fala, ressaltando que o professor Heraldo Barbuí foi, como eu disse anteriormente, um tomista, e foi um tomista bem de acordo com o pensamento de Santo Tomás. E como Santo Tomás, ele procurava, como já disse, inclusive, a verdade em variados autores e escolas de pensamento, e isso até levou alguns a confundirem, achando que ele fosse adepto, que ele não tivesse deixado de ser tomista e virado ou adepto do romantismo alemão do pensamento de Heidegger, mas, na verdade, como demonstrou o professor José Pedro Galvão de Souza na conferência Senso Comum e Senso de Mistério sobre o professor Heraldo Barbuí,
o professor Heraldo Barbuí foi sempre tomista, mas um tomista aberto que pegava o que havia de válido em outras correntes de pensamento. E nessa conferência ele destaca justamente que o professor Heraldo Barbuí foi um filósofo, ele, no caso, o professor José Pedro Galvão de Souza, destaca que o professor Heraldo Barbuí foi um peregrino incansável da verdade e um filósofo, ao mesmo tempo, do senso comum e do senso de mistério, que, aliás, não só não se excluem, como se completam, sendo o senso comum, de acordo com o professor Heraldo Barbuí, a intuição profunda da realidade concreta, faculdade que é comum, no sentido de ser distinta e comum, e todas as faculdades que nos ligam à realidade, dominando-as e unificando-as numa síntese, a que tanto se pode denominar sabedoria da vida, como visão da essência e do mistério da realidade. Muito bem. Eu gostaria só de ler um trecho de um excelente artigo do professor Heraldo Barbuí, publicado na revista, no jornal Reconquista, em 1953, que Reconquista teve tanto a revista fundada pelo professor José Pedro Galvão de Souza, e que tinha como representante na Espanha o professor Francisco Elias de Terrada, e em Portugal, o professor Fernando de Aguiar, como também o jornal dirigido pelo Dr. Clóvis Lema Garcia. E meu avô, Heraldo Barbuí, colaborou tanto na revista quanto no jornal. E aqui é um trecho de um artigo que ele publicou no jornal, artigo intitulado Não se fabrica uma sociedade, em que justamente ele defende o corporativismo. Abre aspas. Não vivemos e não viveremos em sociedade como indivíduos somados, e sim e sempre como indivíduos agrupados em determinadas esferas naturais. Igualmente não vivemos, mas antes nos negamos como indivíduos no anonimato das massas sociais. Se fechando os livros e abrindo os olhos, verificarmos que a sociedade não é soma de indivíduos, nem massa indiscriminada, e sim unicamente organização natural de grupos, saberemos então quais as leis que devem governar a sociedade. E se em seguida procurarmos saber qual é a ordem natural dos grupos que formam a sociedade, saberemos também qual é a hierarquia natural das leis. Só sabendo como a sociedade é, pode-se saber como deve ser. E só numa sociedade que é como deve, podem reinar a ordem e a liberdade. Bom, é isto. Muito obrigado. E passo a palavra àqueles que desejarem falar alguma coisa. Bom, então acho que podemos encerrar, né? Se o professor Cláudio quiser falar mais alguma coisa, senão já podemos encerrar por aqui. Bom, aproveito o ensejo para lembrar, modestamente, que eu tenho uma obra publicada que os senhores encontram nas livrarias sob forma física e também como e-book eletrônico, chamado História do Direito e do Pensamento Jurídico, em que eu historio tudo isso que nós falamos aqui. É a história do direito que vem vindo junto com o pensamento jurídico, para falar a verdade, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, moderna e contemporânea. E quando chega no século XIX, eu abro todo um parágrafo de várias páginas sobre a doutrina social da Igreja, fazendo frente às consequências socioeconômicas do liberalismo.
talvez seja de utilidade para os senhores terem uma visão da história um pouco diferente da visão liberal e da visão socialista, que anda por tantos livros por aí. Talvez esse seja o único mérito do meu trabalho. Eu não me deixei empolgar nem pela ideologia liberal, nem pela ideologia marxista, e fiz uma história dos fatos que ocorreram, dos pensamentos que resultaram, principalmente na ordem política e jurídica, evidentemente que também abordando o aspecto econômico, sem perder de vista o fio da história, que é o Cristo. Então, é isso que eu gostaria de recomendar para quem quiser conhecer melhor uma visão de conjunto da história do ponto de vista católico. Talvez esse livro possa ter alguma utilidade. Editora Saraiva, está na 8ª edição, de 2017. Então, aproveitaria, aliás, desculpe, já saiu uma 5ª tiragem em 2018. Mas, enfim, é uma obra que talvez possa ajudar para formar uma visão da história e da sociedade, através dos tempos, que explique melhor essa posição que a gente está adotando aqui. Então, fica aqui, então, também a minha escusa para apresentar também o meu livro como alguma coisa que ajude na formação dos jovens, e, ao mesmo tempo, eu aproveito para parabenizar o Dr. Vitor Emanuel Barbuí, que ostenta esse nome tão importante na nossa cultura, do professor Heraldo Barbuí, cujos artigos me fizeram um benefício enorme numa época em que eu estudava no meu curso de pós-graduação numa universidade em que se degladiavam lá liberais e socialistas, e de repente os artigos dele foram de um benefício muito grande para mim, porque eu vi que alguém dentro da universidade estava, né, sendo um eco fiel da doutrina social da Igreja. Isso me fez um bem incalculável naquele momento. E também como testemunho e desassombrado de fidelidade à doutrina social da Igreja, numa universidade que se professa laica, mas na realidade não é laica, porque ela adora 2 ídolos. Ou ela adora o dinheiro, né, ou ela adora o poder. E nesse ponto eu não vejo nenhuma diferença, né, entre a idolatria do paganismo. Numa outra oportunidade, eu poderia mostrar os pontos de coincidência entre a chamada sociedade atual e a antiquíssima sociedade dos tempos do paganismo. É de assombrar como a gente está retrocedendo. Enquanto todo mundo fala em progresso sim, tecnológico apenas, mas na ordem política, na ordem pedagógica, na ordem psicológica, nós estamos retrocedendo para épocas pré-cristãs. Isso fica para um próximo encontro. Se os senhores acharem interessante, evidentemente, com a anuência do Dr. Heraldo Barbuí, eu posso fazer esse levantamento, mostrando como, infelizmente, nesse ponto, o diabo não tem muita novidade nas suas propostas, e ele está aí apresentando agora para nós como modernismo, coisas antiquíssimas do tempo, né, do muito tempo anterior de Cristo, e isso marcando um tremendo retrocesso. E seria interessante também que os nossos jovens soubessem que nós, da tradição, nós somos de sempre. Nós não somos da moda, nós não somos do passado, mas nós somos de sempre. E ao contrário da tradição significar uma coisa parada, a própria origem da palavra tradição quer dizer entrega. Tradition vem do jogo de tradição que hoje nós conhecemos com o nome de corrida do bastão. Quer dizer, um grupo de corredores entrega um bastão para outro grupo que está esperando, simbolizando exatamente aquilo que a gente faz. A gente recebe um bastão das gerações. Por exemplo, recebemos um bastão do Dr. Heraldo Barbuí, do professor José Pedro Galvão de Souza, e nós transmitimos esse bastão para as novas gerações. Isso é que é tradição, o movimento, para que o progresso não seja um salto no escuro, mas a continuação de um caminho que já produziu tantos frutos maravilhosos.
e, ao mesmo tempo, nos premune contra as incertezas dos cantos de sereia das ideologias falsas que ficam puxando a nossa juventude para caminhos que não se sabe aonde vai levar, né? Conforme o velho adágio italiano, que lascia la strada vecchia per la nuova, quem deixa a estrada velha pela nova, sa quello che lascia, sabe o que deixa, e não sa quello che trova. E não sabe o que encontra. Até onde vai dar essa sociedade que nós estamos seguindo hoje aí, neste mundão? Não sei. Não seria muito melhor nós trilharmos o caminho seguro das instituições que deram seus frutos através do tempo? Nesse sentido, nós olhamos para o passado, mas para transformar em valores imutáveis do futuro, e não, evidentemente, para andar para trás. Porque quem está andando para trás é o mundo moderno, e, na realidade, está reprisando, como já falei, coisas antiquárias, né? Como aborto, homossexualidade, né? Infanticídio. Isso é velharia de Esparta, Atenas, da decadência de Roma e assim por diante. Então era isso. Obrigado pela oportunidade que me deram de falar tudo isso. Para mim foi um momento muito importante da minha vida. Agradeço mesmo, de todo o coração, a todos que me ouviram e particularmente ao Dr. Barbieri, que lembrou do meu nome. Imagine, professor, nós que agradecemos. Pois não. E recomendo a todos o livro do senhor que mencionou, que é realmente muito bom. É uma excelente síntese da história, de todo o pensamento jurídico, filosófico, né? E tem alguns boas linhas sobre a doutrina social da Igreja. E a retomada do direito natural, clássico, etc. Bom, é isto. Então, creio que seja a hora de encerrar, né? Certo. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Até a próxima vez.